Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é a segunda parte da aula de Fundamentos de Probabilidade, né? Então, a gente parou na última aula falando sobre o conceito de variável aleatória, né? Que é um mapeamento ali do meu conjunto amostral aqui, né? Para um outro conjunto, para um outro espaço amostral sigma x, que é mais simples a gente trabalhar, né? E aí, com esse mapeamento, a gente consegue definir ou especificar probabilidades para cada probabilidades de x, né, da minha variável aleatória, para cada evento x índice i, né? Então, cada ponto daquele mapeamento ali, né, cada saída daquele mapeamento, eu consigo especificar uma probabilidade para minha variável aleatória. Então, essa especificação de probabilidades para cada uma dessas saídas é o que a gente chama de distribuição de probabilidades. Tá? Então, essa especificação deve descrever a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória e tem que satisfazer essa restrição aqui. Tá? O que essa restrição está dizendo? Quer dizer que a contribuição de todas as probabilidades deve somar para 1. Né? Ou seja, a chance de algum evento acontecer é certa. É isso que isso aí está dizendo, que na medida em que eu fizer um evento, né, que eu fizer uma rodada, eu vou tirar algum evento, pelo menos, do meu espaço amostral ali. Tá? Então a probabilidade dele acontecer em geral é 1. Então, um exemplo clássico aqui é a distribuição de probabilidades que a gente pode associar a um dado que a gente chama de um dado justo, né, um dado não enviesado. Então, assumindo que ninguém manipulou aquele dado, a chance de cada uma das faces daquele dado ser sorteada é a mesma. Então, a gente coloca 1 sobre 6 aqui, porque quando eu somar todo mundo, isso tem que dar 1. Tudo bem? E aí, um outro conceito também importante que deriva disso é o que a gente chama de distribuição cumulativa, né? Que é a probabilidade de uma variável aleatória assumir valores menores ou iguais a x denotados por f de, que a gente denota isso por f de x, né? Então essa aqui é a minha definição de função cumulativa, né? Que é a probabilidade da minha variável aleatória ser menor que um certo valor x, né? E aí a gente chama de cumulativa justamente porque ela vai acumulando as probabilidades até um certo valor de x, né? Então, se a gente pegar lá a função de distribuição de probabilidade do dado enviesado e a partir dessa definição calcular a distribuição cumulativa, né, eu vou somando a probabilidade de cada um daqueles eventos até o último evento acontecer, onde a probabilidade é 1. Tem que ser unitária. Né? Então, em geral, a minha distribuição de probabilidade vem lá da menor probabilidade possível, no caso aí do dado é 1 sobre 6, né, da minha variável discreta, e vai somando até a probabilidade 1, né, que é a chance de todo mundo acontecer. Então, a probabilidade cumulativa da minha variável aleatória até o valor 6 é a probabilidade de todos esses valores aqui terem ocorrido, né? Note que, de maneira geral, essa função de distribuição cumulativa ela é monotonicamente não decrescente, ou seja, ela ou só cresce ou fica constante. Então, basicamente é isso que ele quer dizer aqui. Né? Eu não posso diminuir probabilidades porque a gente não define. Eu não posso diminuir essa curva aqui porque a gente não define um valor negativo de probabilidade. Tá? Ou seja, não tem como eu diminuir o valor dessa função cumulativa aqui. E aí, se eu tenho uma função, uma variável aleatória contínua, né? Primeira coisa, né? Primeira questão, a probabilidade de um valor de um evento aí dessa minha variável aleatória ser exatamente igual a um valor da minha reta aqui real, de um valor aqui dentro do domínio ali do espaço amostral dela, né? É 0, tá? Porque Por quê, né? Porque nesse caso aqui as probabilidades são dadas em termos de intervalos nesse meu eixo x. Então, na medida que eu tenho aqui a probabilidade desse evento
x está entre A e eu calculo aqui a área debaixo dessa curva para dar a probabilidade desse evento entre A e B, né? E aí, se eu quiser saber o valor da probabilidade exatamente em x, a distância entre esse A e B vai tendendo a zero e a área debaixo dessa curva aqui tende a zero também, ou seja, a probabilidade de um evento exclusivamente ali, de um valor único dessa minha distribuição de variável contínua é zero, tá? Então a gente, em geral, sempre fala entre probabilidades de intervalos aqui, né? E aí algumas propriedades importantes dessa distribuição cumulativa de uma variável aleatória contínua, né? É que ela é igual a zero na medida em que x tende ao menos infinito, né? Então eu tenho um menor valor de probabilidade aqui, até que lá no menos infinito, dependendo da definição aqui da distribuição de probabilidade nessa reta aqui, né? Então assumindo que ela é definida lá para o menos infinito, ela tende a zero e ela tende a 1 para o valor de x quando ele tende para o mais infinito. Ela é igual a 1, perdão, na medida em que o x tende para o valor mais infinito, né? O f de x2 é maior ou igual que o f de x1, se o x2 for maior ou igual a x1, né, que é uma consequência dela ser monotonicamente crescente ali, tá? E aí eu posso calcular a probabilidade desse intervalo, né, ou seja, a probabilidade de x estar entre A e B, como a probabilidade de x ser menor que B, menos a probabilidade de x ser menor que A. Ou seja, eu posso calcular a área dessa região aqui. Vou pegar uma caneta. Então eu posso calcular essa área aqui, né? Eita, saiu fora ali um pouquinho. Como? Calculando essa área aqui total. Peraí, borracha. Marca texto. Calculando aqui essa área total, né? Menos, será que eu tenho outra cor de marca-texto aqui? Menos essa área aqui total, né? Que vai até ali embaixo, né? Todas elas vão aqui embaixo. Então eu subtraio uma da outra, tenho essa região aqui, que é justamente o valor da distribuição de probabilidade cumulativa em P menos f de A. Tudo bem? Para esse caso aqui. Então, bem simples aí. E aí a gente define uma função densidade de probabilidade, né? Como a probabilidade de x em um intervalo de x até x mais delta, né? Um valor pequeno aqui. Então, baseado naquela minha função cumulativa, né? Então, lembra lá, eu calculo a probabilidade daquele intervalo, de um certo intervalo aqui de x, uso aquela definição que a gente acabou de ver, e investigo essa função na medida em que o meu ΔX tende a zero, tá? Só que a gente sabe que se esse ΔX tende a zero, esse intervalo aqui tende a x, né? E essa probabilidade aqui é zero. Então, ao invés de avaliar exatamente essa função aqui, a gente vai dividir por x, e aí a gente vai analisar, com isso a gente vai definir uma densidade de probabilidade, tá? Então, eu tenho a probabilidade do evento num certo intervalo, dividido por esse intervalo que a gente está analisando. Então, essa é a densidade, né? E aí, a partir disso, a gente define a função de densidade de probabilidade como esse limite aqui com o dx tendendo a zero, né? Ou seja, eu defino a função densidade de probabilidade a partir da derivada daquela minha função cumulativa, né? E aí, se a gente tem essa definição de derivada, ou seja, se eu chego na minha função densidade de probabilidade a partir da derivada da função cumulativa de probabilidade, né? Então, eu consigo também chegar na função cumulativa de probabilidade a partir da integral da minha função densidade de probabilidade, né? Como a própria consequência aí da definição. Propriedades, né? Algumas propriedades importantes aí que a gente sempre ter em mente é: primeiro, densidade de probabilidade. Função densidade de probabilidade é sempre maior que zero, então a gente não tem probabilidades negativas, né? A integral dessa minha função densidade de probabilidade é sempre 1, porque
é aquele mesmo conceito, né? A probabilidade total dos eventos aqui é sempre 1. Então quer dizer que a chance de algum evento acontecer na medida em que eu realizo aquela variável aleatória é certa. Então alguma coisa vai acontecer aqui, né? Isso vem como consequência da própria definição, né? Se eu faço essa integral aqui de menos infinito até mais infinito, eu vou pegar o valor de x quando x tende para o infinito, que é 1. Né? Então tem essas interpretações aí. E a probabilidade de algum evento no intervalo aqui entre A e B, né, é basicamente a área debaixo dessa curva, que é calculada com a integral nessa região aqui. Tá? Então, alguns exemplos aqui, né? A gente tem a função densidade de probabilidade, função cumulativa de probabilidade aqui do meu dado enviesado, né? Se eu quero saber a minha função densidade de probabilidade, eu faço a derivada desse cara aqui, né? E a gente já viu que isso aqui é uma variável aleatória discreta, né? Então tem eventos discretos. A gente sabe que a gente já viu aqui que se a gente derivar esse cara aqui com saltos, né? Eu consigo definir ainda a minha função densidade de probabilidade a partir dessa função especial aqui, ou generalizada, que é a função delta de Dirac, né? Dessa maneira, eu tenho uma função densidade de probabilidade contínua, aqui descrita de maneira contínua, como uma variável aleatória contínua. E aí, um exemplo bem clássico, né, que provavelmente vocês conhecem aí, é a distribuição gaussiana de probabilidade, né? Ela é chamada de distribuição normal padrão, no caso em que a média é zero e o desvio padrão aqui é unitário, né? Essa variância aqui é unitária. Essa função tem esse formato aqui, que a gente chama a curva do sino aqui, né? Que é essa minha exponencial de x ao quadrado, né? Alguma coisa nesse sentido aqui. Uma função dessa família, né? E aí tem essa curva característica que você vai ver em alguns lugares aí como a curva do sino, ou bell curve, né? Mas é basicamente a minha distribuição gaussiana, tá? E aí é interessante que ela é definida por praticamente esses dois parâmetros aqui, que é a minha média e o desvio padrão, tá? E aí a média, esse valor μx aí, ele vai definir a localização do centro dessa curva no meu eixo, né? Se é que a gente pode chamar de centro, mas a localização desse máximo valor de probabilidade aqui nesse eixo, né? Então, se μ for igual a 6, ela vai estar deslocada aqui de 6, né? E assim por diante. E esse parâmetro aqui, sigma de x, né? Ele vai definir esse espalhamento da curva, né? Então, o quão concentrada em torno da média a minha curva tá. Então, basicamente, são essas duas variáveis, esses dois parâmetros que eu consigo mexer na minha densidade de probabilidade. E por que essa distribuição é tão importante? Né? Muito em conta como uma consequência do teorema do limite central, né? O que esse teorema diz aí de maneiras gerais? Né? Que a soma de n variáveis aleatórias independentes tende a ter uma distribuição gaussiana na medida em que n cresce, independentemente das distribuições de probabilidade das variáveis somadas. Tá? Então, por exemplo, se eu quero modelar, no caso aqui do nosso curso, é muito importante quando a gente começa a falar de ruídos de medição, né? Então, a gente vai dizer que o ruído de medição é uma consequência de uma série de fenômenos. A gente pode dizer que o ruído de medição é uma consequência de uma série de fenômenos físicos que causam interferências na minha medição. Eu não sei dizer quais fenômenos físicos são esses, ou como eles ocorrem, ou qual a probabilidade deles ocorrerem, mas eu sei que se eu tiver um número grande de eventos, de fenômenos interferindo, né, a soma de todos eles vai tender a uma distribuição gaussiana. Então veja que eu tenho uma importância meio que fundamental aí e uma justificativa interessante da utilização dessa distribuição em vários casos práticos de engenharia. Tá, ok? Então a gente continua esse tema aí na próxima aula.